mais ou menos quantos discos gravados já a Pialo? Olha, a Pialo até 2000 e alguma coisa, 2004, 2006, quando a gente assim parou de produzir vinil, eu devo ter gravado todos uns mais de 300 álbuns. Mais de 300 álbuns, olha aí que legal. Fora os independentes, né? Esses que eu falo, assim, Sim. esses 300 foram discos que saíram por gravadoras oficiais. Por né? gravadoras ou oficiais. pela Pialo, ou no caso pelo período que a gente foi representado pela BMG, depois BMG Ariola, que era a antiga RCA Victor. A gente foi representado no Brasil todo por eles uma temporada, assim. Então, RCA Victor, a gravadora do Elvis? Nessa época, a gravadora do cachorrinho. Nessa época, eu digo até hoje, assim, que eu tive o prazer de colocar nomes desconhecidos do lado no catálogo, pelo menos, né? Do lado de Billy Idol, do lado de Michael Jackson, do lado de, enfim, artistas consagrados assim no mundo inteiro. Eu tenho uma página do catálogo que às vezes eu publico no Facebook, que está lá a imagem do Irã Joel. O Irã Joel fez um disco na vida. E ele estava ali no catálogo do lado do Michael Jackson. Eu sempre digo, por trás do músico, por trás do artista, por trás de... Enfim, sempre existe uma pessoa. E às vezes quando essa pessoa é do bem, merece todo o nosso respeito, toda a nossa... Mas a gente tem que sobreviver, cara. E às vezes a gente tem que fazer piada em cima de coisa ruim, porque senão a gente cria uma depressão, cria uma coisa ruim, assim, uma energia ruim. Já não existe uma energia favorável. A gente tem que positivar as coisas, tem que, como eu digo, tem que transformar coisa ruim em coisa boa. É isso aí, Esse é o meu propósito, assim, transformar coisa ruim em coisa boa. Principalmente gravando disco, né? Tem vezes que eu tenho que fazer uns milagres. Né? Falar em coisa ruim, coisa boa, vamos seguir o assunto. Então, me conta sobre o seguinte: diz que toda coisa ruim produzida, então, é comprada de volta e se torna uma coisa nova. Ou seja, o material que é impresso, o vinil, ele é, de certa forma, reciclado do próprio vinil. Hoje em dia é. Vamos falar mais sobre isso, até porque assim, a gente está e... falando em vinil, né, Fernando? E tem gente em casa que nem sabe o que é isso. Eu vi o CD nascer, velho, e era assim uma expectativa, porque o vinil era fácil de arranhar, ele quebrava. Mas tu também viu o Napster nascer, né? Nem sei o que eu vou dizer pra vocês nessa hora. Velho, essa coisa a gente começou lá na coisa do vinil e falando do que é material reciclável. Infelizmente, como eu falei, a coisa do petróleo, que o vinil é um material procedente também do petróleo, um derivado. Por isso está tão caro, né, cara? Exatamente. E se tornou uma relíquia. Não existe matéria-prima para imprimir novos discos. Então, o que se faz é tirar o rótulo e o resto do material vai para um processo de virar massa de novo, porque, como a gente estava falando também ali fora, o processo de prensagem de um disco é como se fosse uma prensa de X, né? Eu tenho lá em casa, que eu ganhei de presente de um dono de gravadora aí, amigo meu, eu tenho lá em casa um vinil virgem, cara. Ah, eu sei quem te deu. Pois é. Eu sei quem foi o cara que te deu. Um vinil virgem. Um vinil virgem, que a face dele é de baquelite e a outra parte de alumínio. Ele é por baixo, ele é alumínio. Porque ele serve de matriz, né, na verdade. Olha aí. Então ele é prensado praticamente, é isso? É o sistema... Na verdade, um sistema bem é um prego. Ele é impresso original. Ele é um impresso original. Olha, é difícil. Falando numa linguagem bem tosca, assim, difícil, é uma agulha que vai fazendo sucos no vinil ali e que vai imprimindo vai transferindo, na verdade, as ondas sonoras pro... E daí aquela agulha. faixa ali, daquilo ali é que vão ser impressos os outros vinis. Eu sou odiado por muitos feitos, né? Muito, assim, Gilmário Teovaio, jornalista, uma vez escreveu que o meu currículo era invejável. E, de uma certa forma, assim, não só o currículo, como a minha vida, de modo geral, sempre tem essas coisas assim. E as pessoas, uma vez eu fui dar uma entrevista numa rádio e a gente teve a oportunidade, eu e o baixista do Voo Livre, o Francisco Chico Castro, pode estar nos ouvindo hoje em Lisboa, um abraço, Chico. A gente ia fazer uma entrevista na Rádio Ipanema, no programa do Barão, Estúdio 576, que foi um clássico. A gente imprimiu um disco original de 3 músicas do Voo Livre e a gente levou nesse programa. Então esse disco só existe tá lá em casa.
E fazer uma homenagem ao disco do Voo Livre, que está completando 40 anos, é um disco de 81, de rock, gravado em Porto Alegre. Não existia assim a certeza na época, nem de que a gente podia gravar bem, quanto mais gravar disco de rock. Ninguém acreditava. Daí gravaram mal mesmo. Que a gente gravasse disco de rock. Não, a gente não gravou mal. A gente gravou com poucos recursos. Na época não tinha um Marshall para alugar na cidade. Cara, eu queria que tu falasse disso, cara. Marshall, Bento foi a guitarras, São Paulo pedais. Para trazer para Porto Alegre. Cara, pedais, o que tinha aqui, o que não tinha. Cara, por favor, o Bento e o Voo Livre tinham tudo. O Bento vendeu 2 apartamentos, vendeu um Camaro, vendeu mais algumas coisas que ele tinha e alimentou esse sonho de trazer 2 amigos para Porto Alegre e gravar um disco. Antes eles foram a São Paulo comprar um equipamento. E eles não compraram só o equipamento de palco, eles compraram PA, mesa, luzes. Eles faziam shows no Araújo Viana sem a participação de ninguém fora a equipe da banda. Assim. Eles desceram em Porto Alegre com uma nave.